Boa tarde, Chile. Buenas tardes, Chile. Cheguei hoje de São Paulo. Llegué hoy de San Pablo, Faz poucas horas. hace poquitas horas. Então ainda estou me localizando um pouco. Entonces todavía estoy tratando de localizarme. Minha primeira vez no Chile. Es mi primera vez en Chile. Então estou aqui conhecendo teu país por poucas horas. Entonces estoy conociendo tu país por pocas horas. E tudo é muito novo para mim. Y es todo muy nuevo para mí. E a única coisa que eu sei do Chile, La única cosa que sé de Chile, não é verdade, não é a única coisa, mas muito do que eu sei do Chile no es verdad. Lo mucho que yo sé de Chile é aquilo que a gente vê na Copa Libertadores. es lo que vemos en la Copa Libertadores. Tem torcedores do Colo-Colo aqui? Hay hinchas de Colo-Colo acá, E Universidade de Chile? Universidad de Chile. Bom, ultimamente meu time não tem estado tão bem, Últimamente mi equipo no ha estado muy bien. mas eu cresci vendo meu time ganhar do Colo-Colo da Universidade de Chile. Pero yo crecí viendo que mi equipo le ganó a Colo-Colo y Universidad de Chile. Alguém gosta do São Paulo Futebol Clube aí? ¿A alguno le gusta San Pablo Fútbol Club? Tudo bem, eu sou a minoria hoje. Todo bien, yo soy menor. Eu hoy. sei que eu estou em território que não é da minha casa, Yo sé que estoy en el territorio que no es mi casa, mas assim que eu estava escutando a adoração, pero mientras estaba escuchando la adoración, eu entrei por aquelas yo portas entré por la puerta e eu senti o Espírito Santo falando para mim: y yo sentí el Espíritu Santo que me decía, talvez não é o Brasil, no será Brasil, não tem torcedores do São Paulo, no tendrán hinchas de San Pablo, mas aqui você está em casa, pero vos estás en tu casa, porque os céus estão aqui. porque los cielos están aquí. E aqui é uma embaixada do reino de Deus. Y acá es una embajada del reino de los Quem cielos. pode dizer amém para isso? ¿Quién puede Levanta a decir tua amén? mão. Levanten su mano. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Mira a la persona que Jesus, está a tu lado y decirle, Jesus, o teu rei, Jesús tu rey, é o desejado das nações. es el deseado de las naciones. Ele é desejado no Chile, Él es deseado en Chile, ele é desejado na él Argentina, es deseado en ele Argentina, é desejado no él Paraguai, es deseado en ele é Paraguay, desejado no Brasil, él es deseado en Brasil, é desejado na él es Europa. deseado en Europa, Ele é o desejado das nações. él es el deseado de las Será naciones. que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? ¿Será que vos podés aplaudir al Señor Jesús? Hoje eu quero compartilhar algo que eu tenho carregado no meu coração, Yo quiero compartirles algo que vengo cargando en mi corazón. porque eu creio, e eu não digo isso como clichê, Y porque yo lo creo, no lo estoy diciendo como un cliché. que nós estamos vivendo no momento kairos do céu sobre a terra. Estamos viviendo sobre un momento kairos, sobre la tierra. E eu esperava, ou melhor, eu pensava que isso era especificamente para o Brasil. Y yo pensaba que solamente era específico para Brasil. Eu sei que o Senhor está se movendo ao redor das nações. Yo sé que Dios se está moviendo en todas las naciones. E na verdade eu falo como um brasileiro, En realidad yo le estoy hablando como un brasilero. mas é interessante que até no Brasil eu não me sinto tão em casa. Pero es interesante que en Brasil mismo no me siento tan en casa. A minha família veio do Japão para o Brasil. Mi familia vino de Japón para Brasil. Eu nasci no solo brasileiro, Yo nací en suelo brasilero. mas com 10 anos de idade nós nos mudamos para a Europa. Pero con 10 años nos mudamos a Europa. E depois de lá eu acabei indo para os Estados Unidos fazer Y faculdade. después fui para Estados Unidos a hacer la facultad. E eu estava vivendo minha vida tranquilo, no meu conforto. Y yo estaba viviendo mi vida tranquilo, confortable. Eu, na verdade, estava no ministério nos Estados Unidos. La verdad yo estaba en un ministerio en Estados Unidos. E eu estava como um dos pastores de uma igreja muito grande na Carolina do Y Norte. estaba como un pastor de una iglesia muy grande en Carolina del Eu Norte. não era o pastor sênior, Yo no era el pastor central. mas o pastor sênior falou: eu vou passar para você essa igreja. Pero el pastor general me dijo, yo te voy a pasar a ti la iglesia. E eu estava num processo de transição para assumir essa igreja. Y estaban viviendo un momento de transición para yo poder asumir esa iglesia. Isso foi mais ou menos 11 anos atrás. Eso fue hace 11 años atrás más o Eu menos. já estava em oração para fazer a transição. Yo estaba orando por hacer la transición. E eu escutei o Espírito Santo me fazer uma pergunta. Y escuché al Espíritu Santo que me hizo una pregunta. E o Senhor me perguntou: você está atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Y el Señor me dijo, ¿vos estás atrás del sueño americano o del sueño del reino? Eu falei: Deus, obviamente, o sonho do reino. Y yo le dije, Dios, obviamente, del sueño del reino. Eu escutei o Senhor me perguntar mais uma vez: você está atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Y lo escuché que me preguntó nuevamente, ¿estás atrás del sueño americano o estás atrás de mi reino? Respondi novamente: o sonho do reino. Y le respondí, del sueño del reino. E eu estava numa temporada de jejum. Y estaba en una temporada de ayuno.
ayuno. E depois eu comecei a escutar ele falar pela terceira Y vez. lo escuché hablar por tercera vez. Quantos aqui sabem, se o Espírito Santo te pergunta algo 3 vezes, ¿Cuántos saben que cuando el Espíritu Santo te pregunta algo 3 veces, é porque você errou a resposta nas primeiras 2? es porque vos te equivocaste en las primeras 2? Eu falei, Deus, eu penso que eu estou vivendo o sonho do reino, Y yo le dije, Dios, yo pienso que estoy viviendo el sueño del reino. mas se eu não estiver, Pero si yo no estoy viviendo eu eso, quero viver o sonho do reino. yo lo quiero vivir. E o Senhor falou para mim, então você vai fazer o seguinte: Entonces el Señor me dijo, vas a hacer lo siguiente. você não vai aceitar essa igreja, No vas a aceptar esa iglesia. você vai devolver o carro que eles vão te dar, Vas a devolver el auto que ellos te van a você dar. não vai assinar contrato com nenhuma dessas editoras, No vas a firmar ningún contrato con esas você editoras. vai falar que você não vai ser cidadão americano, Vos vas a decir que no sos ciudadano americano. você vai pegar suas coisas e vai voltar para o Brasil. Y vos vas a agarrar todas tus cosas y te vas a volver a Brasil. Porque agora o sonho do reino que eu quero que você viva está no Brasil. Porque ahora el sueño del reino que yo quiero que tú vivas está en Brasil. Eu falei, Deus, mas o Brasil não precisa de mim. Pero yo le dije, Dios, Brasil no necesita de mí. O Brasil tem igrejas megas, Brasil tiene mega iglesias. tem muitos cristãos lá. Hay muchos cristianos. Eles têm marcha para Jesus com 2 milhões de pessoas. Tienen marcha para Jesús con 2 millones de personas. Deus, eles lotam estádios com evangélicos. Señor, ellos llenan estadios con evangélicos. Deus, o que eu vou fazer lá? ¿Qué voy a hacer ahí? E o Senhor falou comigo, você precisa ir com uma missão específica. Y Dios me dijo, vos necesitas ir con una misión específica. Ele começou a falar assim, existe um mover que está indo para o Brasil. Dios me dijo, existe un mover que está viniendo para Eu Brasil. quero que você chegue lá para se preparar para o mover. Y yo quiero que vos llegues ahí para prepararte para ese mover. E o Senhor falou para mim, quando você chegar lá, Y Dios me dijo, cuando llegues ahí, eu quero que você vá para as universidades. yo quiero que vayas a las As universidades. universidades serão teu campo missionário. Las universidades serán tu campo misionero. Porque existe uma massa evangélica no Brasil, Porque existe una masa evangélica en Brasil. mas as mentes que decidem o destino da nação não são discipuladas. Pero las mentes que deciden el destino de la nación no son discipuladas. Os futuros líderes da sociedade brasileira Los futuros líderes de la sociedad brasilera estão nas universidades están en las e universidades. naquele local existe uma ideologia anticristã. Y en esos lugares existe una teología anticristiana. Eu quero que você entre lá Yo quiero que entres ahí e leve aquilo que você leu em Atos para acontecer dentro do campus y universitário. lleves ahí lo que leíste en Hechos a los lugares universitarios. Falei, Deus, então amém, eu vou fazer isso. Entonces yo le dije, amén, Señor, voy a hacer eso. Isso foi 11 anos atrás. Eso fue 11 años atrás. Foi no início da minha chegada ao Brasil Fue en el inicio de mi llegada en Brasil que eu conheci o Jorge. que yo conocí a Jorge. E eu não tinha visto ele faz o quê? 11 anos. Y yo no lo había visto hace ya Eu vi 11 ele años. aqui pregando aqui, Y lo vi predicando nem acá. consegui dar um abraço nele No le ainda. pude dar un abrazo todavía. Mas foi lá no início que eu também conheci o Marquinhos, Pero o Marcos. fue ahí en el inicio que conocí también a Marcos. Quando ele foi ministrar numa conferência em Brasília com a gente. Cuando fue a ministrar una conferencia en Brasil con Nós nosotros. começamos com uma universidade. Comenzamos con una universidad. E nós entendíamos que para aquilo começar a romper, nós tínhamos que ter o sobrenatural. Y nosotros sentimos que para que eso se comience a romper necesitábamos operar en el sobrenatural de Então Dios. nós entrávamos lá e sem o linguajar cristão, Y nosotros entramos a ese lugar y sin ningún lenguaje cristiano nós começávamos a fluir no sobrenatural. empezamos a fluir en lo sobrenatural. A gente via alguém que estava com uma muleta. Veíamos a alguien que estaba en muletas. Eu falei, para aqui, para aqui. Le decíamos, espera un poquito. O que aconteceu? ¿Qué te pasó? Ah, no futebol eu me contundi. En el fútbol me pegaron. E daí a gente começava a orar, arranca o gesso. Y ahí empezábamos a orar y le decíamos, arranquen el yeso. E arrancava o gesso e todo mundo via ele começava a andar no meio da universidade. Y después arrancamos el yeso y veíamos que todos en la universidad que él caminaba. E daí as pessoas ficavam curiosas, o que é isso? Y las personas empezaron a decir, ¿qué es eso? É uma energia. Es una energía. Você quer a energia? ¿Ustedes quieren energía? Ah, sim, sim, Sí, sí, sí. Feche os olhos. Cierren los ojos. É um poder espiritual. Es un poder espiritual.
Ele é uma energia sobre todas as energias. Él es la energía sobre todas las energías. Eu lembro uma vez que nós estávamos na frente do bar, bem perto de uma universidade. Yo me acuerdo que estábamos bien enfrente del bar, cerca de la universidad. Tinha um cara fumando maconha na porta do bar. Y había un chico fumando marihuana enfrente del bar. E daí ele veio e começou a me abraçar porque ele pensou que eu era um outro japonês. Y ahí vino a abrazarme porque él pensó que yo era otro japonés. Ô, japa, beleza? Y ahí, japonés, ¿todo bien? Eu pensei, você não me conhece? Y yo le dije, pero no me conoces. Eu entendi que era uma estratégia que o Espírito Santo estava me abrindo, uma oportunidade. Yo vi que era una estrategia del Espíritu Santo para darme una oportunidad. E daí eu falei, é legal. E começamos a conversar. Y le dije, hey, qué bueno. Y comenzamos a hablar. E daí saiu uma menina, a namorada dele, estava borracha. Y ahí salió la novia de él que estaba borracha. E daí ela começou a abraçar o cara. Y empezó a abrazarlo al tipo. Daí ele falou assim, esse cara tá falando de uma energia. Y le empezó a comentar, este hombre está hablando de una energía. Daí ela falou assim, eu amo meditação. Y ella dijo, yo amo la meditación. Eu tenho cristais no meu quarto. Yo tengo cristales en mi cuarto. Você gosta então de energia? Entonces, ¿te gusta la energía? Eu faço isso toda hora Yo também. lo hago en todo momento. Que legal. ¿En serio? Ay, qué bueno. Assim, tem umas amigas minhas aqui dentro que também fazem isso. Tengo unas amigas aquí adentro que también hacen lo mismo. Eu falei, então faz o seguinte, chama todas as pessoas de lá de dentro. Entonces yo le dije, hey, llama a todos los que están ahí adentro. Nós estávamos com 4 pessoas do Dunamis com a gente. Y estábamos 4 personas representando a Dunamis. E de repente o pessoal começou a sair, todo mundo bêbado, alguns fumando, todo mundo louco. Y de repente empezaron a salir, estaban borrachos, fumados, todos locos. E daí começou a sair umas 20, 30 pessoas do bar para fora para ter um encontro com a energia. Ahí salieron 20, 30 personas del bar para tener un encuentro con la energía. Daí eu falei assim, todo mundo, dá a mão. Ahí yo les dije, todo el mundo, dense las manos. Isso é na calçada, na esquina da rua. Y eso pasó en la calle, na frente do bar, en la esquina del bar, poucas quadras da universidade. pocas cuadras de la universidad. Daí a gente pegou, deu as mãos. Y ahí nos agarramos las manos. Eu falei, eu vou falar algumas Y coisas yo le dije, voy a decir algunas cosas e eu vou invocar uma energia. y voy a invocar una energía. Daí uma menina falou, Y ahí una niña dijo, una mujer, tipo mantra, tipo mantra, mais ou menos. más o menos. Eu peguei as mãos de todo mundo. Agarramos todas nuestras manos. Todo mundo começou, eu comecei a orar em línguas. Y yo empecé a orar en lenguas. E eles estavam tipo, o que está acontecendo? Y ellos estaban diciendo, ¿qué está sucediendo? Fecha os olhos. Cierran los ojos. Ele está chegando. Él está llegando. Quem é ele? ¿Quién es él? A energia. La energía. Ele se chama Espírito Santo. Él se llama Espíritu Santo. Eles ficaram me olhando. Y ellos me miraron. Falei, fecha os olhos. Y yo les dije, cierran los ojos. Eu comecei a orar em línguas. Y comencé a orar en lenguas. Os outros 3, 4 começaram a orar em línguas também. Los otros 3 y 4 que estaban conmigo empezaron a orar en lenguas. Daí eu falei, para. Y yo dije, paren. Silêncio. Silencio. Espera. Esperen. De repente eu escuto. De repente yo escucho. Tum. E as pessoas estavam caindo debaixo do poder do Espírito Santo. Y las personas estaban empezando a caer debajo del poder del Espíritu Aí Santo. eles caíam, eles olhavam. Y ahí se caían y miraban. Que é isso? ¿Qué está pasando? É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Daí deles, Hay uno de ellos, que eu acho que era crente desviado, que yo creo que era un creyente desviado, ele falou, vocês são evangélicos. y dijo, ustedes son evangélicos. Vocês não me enganam. Ustedes no me van a engañar. Falei, como que você ¿Y sabe? cómo sabes? Falei, você tem que voltar para Jesus. Vos tenés que volver a Jesús. E eu falei, isso aqui é o Espírito Santo Esto acá es el Espíritu Santo que está te atraindo para que Jesus. te está atrayendo de nuevo para Quem quer Jesús. ter Jesus no teu coração? ¿Quién quiere tener a Jesús en su corazón? Naquele dia, diversos deles se converteram. En aquel día diversos se convirtieron. E daí a gente falava assim, ó, a gente vai estar aqui semana que vem Y le decíamos, vamos a estar semana que viene aquí e nós vamos falar mais sobre espiritualidade. y vamos a hablar más sobre espiritualidad. Daí na próxima semana tinha mais gente. Entonces la próxima semana había más gente. E daí a gente começou a entender que aquilo era o que Deus tinha nos chamado para fazer. Y empezamos a entender que eso era lo que Dios nos había llamado a hacer.
Então a gente falou, tem que formalizar alguma coisa aqui. Entonces dijimos, tenemos que formalizar algo acá. Então nós chamamos aquilo de Dunamis Pockets, Entonces llamamos eso Dunamis Pocket, porque é um bolso daquilo que seria o reino na universidade. porque era un pedazo de lo que sería el reino en la universidad. Então hoje nós temos mais de 400 pockets pelas universidades. Por eso nosotros hoy tenemos más de 400 pocket en las Eu creio que universidades. temos pockets aqui no Chile também. Yo Não creo sei que se alguém... tenemos pocket aquí en Chile también. No sé si tem alguém aqui do Dunamis Pockets aqui? hay alguien de Dunamis Pocket acá. Alguém que está envolvido? Tem aqui envolvido com Dunamis Pockets? Hay uno. E, enfim, a gente tem pockets no Brasil e fora do Brasil, Hay pocket en Brasil y fuera de Brasil. mas em mais de 400 Y universidades. más en 400 universidades. E tudo treinado por estudantes, Y todo entrenado por estudiantes, liderando estudantes. liderando estudiantes. E a única coisa que a gente pede para eles Y fazerem, lo único que le pedimos para que hagan 20 minutos adoração, louvor, es adoração, 20 minutos de adoración, 20 minutos abre as escrituras, 20 minutos abren las escrituras e 20 minutos ora pelos enfermos, ministra as pessoas. y 20 minutos oran por los enfermos, ministran a las personas. E as pessoas ficam chocadas com o quanto que Deus usa elas. Y las personas se quedan choqueadas de cómo Dios las usa. Eu estou falando isso porque eu creio que uma vez que você ganha as universidades, Yo estoy hablando de eso porque una vez que vos ganás las você universidades, vai ganhar a sociedade amanhã. vas a ganar las sociedades mañana. É isso que Bill Bright, um dos meus heróis da fé, falava. Eso es lo que Bill Bright hablaba, uno de mis héroes de la fe. Ele falava assim: se nós conquistarmos as universidades hoje, Él decía, si nosotros conquistamos las universidades hoy, lideraremos a sociedade amanhã. lideraremos las sociedades mañana. E a gente começou a ver o Senhor a começar a tocar esses jovens, e eles estão entrando nas esferas da sociedade. Y empezamos a ver que Dios empezaba a tocar a esos jóvenes y cómo ellos entraban en las esferas de la Eles sociedad. passavam os seus anos na universidade sendo ativados no ministério, Ellos pasaban los años en la universidad siendo activados en el ministerio, tendo a formação acadêmica, teniendo una formación académica, mas uma vez que eles entram no mercado de trabalho, pero una vez que ellos entran en el mercado de trabajo, eles continuam com esse estilo de vida, levando o reino de Deus para dentro do mercado de ellos trabalho. continúan con ese estilo de vida, llevando el reino de Dios en el mercado del trabajo. Não apenas por palavras, No apenas en palabras, mas na demonstração do poder. sino que también en la demostración del poder. E é isso que nós temos visto acontecer. Y eso es lo que vimos suceder. 2 anos atrás, 2 años atrás, eu não tinha tanta esperança pelo Brasil. yo no tenía tanta esperanza por Brasil. Eu estava 2 anos atrás perguntando a Deus: A 2 años atrás yo le estaba preguntando a Dios, Deus, faz quase uma década que eu estou aqui. Dios, ya hace como una década que estoy aquí. Nós estamos trabalhando todos os dias nas universidades. Estamos trabajando todos los días en las Nós universidades. estamos vendo os nossos alunos começarem a entrar no mercado de trabalho. Estamos viendo a nuestros alumnos entrar en el mercado de trabajo. Mas, Pai, nós não estamos vendo a transformação no Brasil. Pero papá, no estamos viendo la transformación en Brasil. Eu digo para as pessoas hoje no Brasil, Por eso yo les digo a las personas en Brasil hoy, especialmente à igreja, especialmente a la iglesia, que nós estamos num kairos. que nosotros estamos en un Kairos. Existe uma janela de oportunidade. Existe una ventana de oportunidades. E ao mesmo tempo que ela tem oportunidade para nós, Y al mismo tiempo que tiene oportunidades para nosotros, eu tenho um certo medo. yo tengo un cierto miedo. Bem sincero, eu tenho medo. Yo voy a ser sincero, tengo miedo. Eu tenho medo que se nós não fizermos algo, Yo tengo miedo que si nosotros no hacemos algo, além de encher igrejas evangélicas, más allá de llenar iglesias evangélicas, além de encher congressos más evangélicos, allá de llenar congresos evangélicos, além de pôr milhares de pessoas nas ruas na marcha para Jesus, más allá de tener millares de personas en la marcha para Jesús, sabe, para pensar comigo. paren para pensar conmigo. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e um de 2, Yo tengo un hijo de 4 y un hijo de 2, Zach e Coa. Isaac y Coa. E os 2 meninos que eu e Júnia, minha esposa, Y los 2 meninos que yo y Julia tuvimos, nós oramos antes de eu viajar. oramos siempre antes de que yo viaje. Então, quando papai, eu estou indo para o porto, Entonces cuando yo estoy yendo para el aeropuerto, a gente se junta na sala, nos juntamos en la a gente vai sala fazer uma oração, y vamos a hacer una oración. eles vão me abençoar, Ellos me van a bendecir e daí eu faço a pergunta: y de ahí yo les pregunto, o que o papai vai fazer? ¿qué papá va a hacer? E eles falam: Y ellos me dicen, papai vai falar de Jesus para as pessoas. papá va a hablar de Jesús a las personas. Isso, a gente abraça, beija e eu vou embora. Yo le digo, es eso, los beso y me voy.
Meu filho daqui 15 anos vai ter 19 anos. Mi hijo de aquí a 15 años va a tener 19 años. Ele vai estar na universidade. Él va a estar en la universidad. Ele vai ter um senso crítico. Él va a tener un senso crítico. Ele vai observar as coisas. Él va a observar las cosas E ele vai lembrar que o meu pai viajou o mundo inteiro y él va a recordar que mi papá viajó el mundo entero falando da mensagem de Jesus hablando del mensaje de Jesús que transforma as vidas, que transforma las vidas, que muda o mundo. que cambia el mundo. Pai, como é que o Brasil, com 80 milhões de evangélicos, ¿Cómo Brasil con 80 millones de evangélicos, num país de 210 milhões de brasileiros, con un país de 210 10, millones de brasileros, não consegue erradicar as injustiças sociais? no puede arrancar las injusticias sociales? Eu não sei se você consegue entender No sé si ustedes están entendiendo que muitas vezes você pode estar no meio de um avivamento que muchas veces vos podés estar en medio de un avivamiento e você está na berlinda de uma tragédia. y vos estar al margen o al borde de una tragedia. Existe uma geração que está vindo atrás de nós, Existe una generación que está viniendo atrás de nosotros, nossos filhos e nossas filhas, nuestros hijos y nuestras hijas, que estão vendo nosso exemplo que están viendo nuestro ejemplo todo domingo na igreja, todos los domingos en la iglesia, sábado na igreja, sábado en la iglesia, escola dominical, escuela dominical, conferências, ajuntamentos. juntadas. Minha vida inteira eu vi isso. Mi vida entera vi eso. Mas como que essa mensagem não conseguiu apagar ou diminuir a pedofilia? ¿Cómo ese mensaje no pudo disminuir o borrar la pedofilia? Como que em 80 milhões de evangélicos no Brasil, ¿Cómo 80 millones de evangélicos en Brasil nós ainda temos racismo? tenemos racismo todavía? Como que você vai para a reunião, pai, e as pessoas caem debaixo da unção, ¿Cómo vas a las reuniones y las personas caen debajo de la unción? as pessoas são curadas, Son sanas las personas, mas mesmo assim existe corrupção na nação? pero igual existe, sigue habiendo corrupción en la nación. Faz sentido? ¿Hace sentido? O que nós estamos enxergando hoje na nossa nação, Lo que estamos viendo hoy en nuestra nación, e eu estou falando sobre discipulando y nações. yo estoy hablando sobre discipulando naciones, Eu tenho perguntado, Deus, por que o Senhor me enviou para o Brasil? y yo le he preguntado, Señor, ¿por qué me enviaste a Brasil? Porque o Senhor falou comigo, não é suficiente você fazer discípulo de pessoas. Porque Él me dijo, no es suficiente hacer discípulos de personas. Marcos 16. Marcos 16. Mateus 28 diz, Mateo 28 dice, fazer discípulos das nações. dice hacer discípulos a todas las naciones. Pai, como é que nós vamos ver uma nação sendo batizada Como- ou discipulada? ¿Cómo vamos a ver una nación siendo bautizada o discipulada? Eu creio que quando nós começarmos a ver o nosso trabalho de evangelismo ou de evangelho Yo creo que cuando empecemos a ver nuestro trabajo de evangelismo del evangelio, resultando em transformação, viendo que hay toda una transformación, porque sem transformação porque sin transformación temos meramente uma contemplação. hay una meramente contemplación. E por contemplar seremos criticados pela próxima Y geração. por contemplar seremos criticados por la próxima generación. Quando eu começo a ler aquilo que Jesus fez aqui, Cuando comienzo a leer lo que Jesús hizo aquí, eu entendo que a mensagem principal de Jesus na yo terra entiendo que el mensaje principal de Jesús en la tierra era o reino de Deus. era el reino de Dios. O reino de Deus está aqui, El reino de Dios está aquí, o reino de Deus está à tua disposição. el reino de Dios está a tu disposición. Entre, eu estou inaugurando o reino, Entren, yo estoy inaugurando el reino. vocês não terão o reino em sua plenitude No tendrán en la plenitud el até a reino minha segunda vinda, hasta mi segunda venida. mas hoje eu já trago o reino. Pero hoy yo traigo el E reino nós, a igreja de Cristo, y nosotros, la iglesia de Cristo, em Chile, no Brasil, en Chile, en Brasil, em Sudamérica, en Sudamérica, estamos num ponto de tensão. estamos en un punto de tensión. Qual tensão? ¿Cuál es la tensión? É que o reino está aqui agora, Es que el reino es aquí ahora, mas ele ainda está para vir em sua plenitude. pero él también está por venir en su mayor plenitud. Faz sentido?
¿Hace sentido? E nesse lugar de tensão, Entonces, en este lugar de eu tensión, continuo crendo pelas invasões do céu na yo terra. continúo creyendo por las invasiones del reino en la Eu tierra, continuo orando pelos enfermos. continúo orando por los Eu enfermos, continuo lutando contra a injustiça. continúo luchando contra la Eu injusticia, continuo implementando a alegria e a paz. continúo implementando la alegría y la paz, Mas nem sempre vai ser da maneira como eu tenho fé. pero ni siempre va a ser de la manera como yo tengo fe, Mas não é porque não vai ser da maneira como eu tenho fé sino no es porque no va a ser de la manera que yo tengo que fe, eu vou parar de continuar expandindo o reino. que yo voy a parar de expandir el reino. Porque o inimigo quer que você tome uma postura extremista. Porque el enemigo quiere que tomes una postura extremista. Extremo é o reino de Deus está aqui. El extremo es decir, el reino de Dios está aquí. Jesus não falou que o reino de Deus está aqui? Jesús nos dijo que el reino de Dios está aquí. Então se eu oro pelo enfermo, Entonces, si yo oro por el e se o enfermo reino de Deus não se manifesta y no el reino enfermo, de Dios no se manifiesta en el enfermo, você enfermo tem pouca fé. vos sos el enfermo, vos tenés poca fe. Ou Deus não é bom. O Dios no es bueno. Dos dois. Una de las dos. É a atitude de alguém que quer fugir da tensão. Es una actitud de aquel que quiere escapar de esa tensión. Mas eu creio que Deus nos quer aqui nessa tensão. Por eso yo creo que Dios quiere que en esa tensión, Porque se eu for para esse extremo, nos quiere en esa tensión, porque si vamos a este otro extremo, o reino de Deus não está aqui. el reino de Dios no está aquí. Ele ainda virá na segunda vinda. Él va a venir en su segunda venida. Então não adianta o que fazer sobre essas coisas ruins que estão acontecendo lá Entonces fora. no importa lo que podamos hacer con las cosas malas que están sucediendo afuera. Vamos nos trancar dentro da igreja. Vamos a encerrarnos dentro de la iglesia. Vamos ficar aqui orando Vamos a quedarnos aquí orando para ele voltar para que Él vuelva e deixe as coisas trágicas acontecerem lá fora. y dejen que las cosas trágicas sucedan afuera. Porque quanto antes isso aqui pegar fogo, mais rápido ele volta. Porque cuanto más rápido el fuego se enciende afuera, más rápido Él va a volver. Quantos entendem que isso aqui também não é a vontade de Deus? ¿Cuántos entienden que eso tampoco es la voluntad de Dios? O que Deus quer é que nós venhamos abraçar essa tensão. Lo que Dios quiere es que nosotros abracemos esa tensión. E quando você começa a entender que tudo começa no espírito e depois manifesta no físico, Cuando empezás a entender que todo comienza en el espíritu y después se manifiesta en el físico, aquilo te traz alegria. aquello te trae alegría. Porque há 1 ano e meio atrás, Porque a un año y medio atrás eu não tinha muita esperança para o Brasil. yo no tenía esperanza sobre Brasil. Se você acompanhava as notícias do Brasil, Si vos acompañabas las noticias en Brasil, nós estávamos numa situação onde a esquerda voltaria ao poder. estábamos en una situación donde la izquierda iba a volver a tomar el E poder. quando eu digo a esquerda, eu estou falando de uma ideologia não cristã. Y cuando yo estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de una ideología no cristiana. Não estou falando de um coração que é cheio de compaixão. No estoy hablando de un corazón que es lleno de compasión. Porque Jesus tinha um coração cheio de Porque compaixão. Jesús tenía un corazón lleno de compasión. Porque Jesus é o maior exemplo de direitos humanos que a terra já teve. Porque Jesús es el mayor ejemplo de derechos humanos que la tierra tuvo. Tem certas coisas Hay ciertas cosas que nós temos que redimir. que necesitamos redimir. Por exemplo, direitos humanos. Por ejemplo, derechos humanos. A igreja deveria ser a autoridade final de direitos humanos. La iglesia necesitaría ser la autoridad final de derechos humanos. E não um partido político. Y no un partido político. E não uma agenda Y política. no una agenda política. Faz sentido? ¿Hace sentido? Eu estava há 2 dias atrás Yo estaba 2 días atrás com a ministra de Direitos Humanos do Brasil. con la ministra de Derechos Humanos de Brasil. O nome dela é Damares. El nombre de ella es Damaris. Ela é uma pessoa extremamente polêmica pela imprensa brasileira. Es una persona extremadamente polémica por la empresa, por los Ela medios brasileños. sofre muito ataque. Ella sufre muchos ataques. E daí eu estava com ela fechou a porta do seu gabinete. Y ahí yo estaba con ella cerró la puerta de su gabinete. Ela chorava. Y ella lloraba. Ela falou assim: pastor, eu não aguento, é difícil, é duro demais. Pastor, yo no aguanto, es difícil, es duro. Quem me dera poder ficar dentro do conforto da igreja. ¿Quién podría estar dentro del confort de la iglesia? Mas Deus me chamou para estar aqui. Pero Dios me llamó para que pueda estar aquí. Que eu estivesse aqui no meio desse esgoto todo. Para que yo pueda estar en el medio de esta cloaca. Falei, como? Yo dije, ¿cómo? Pero, sí. ¿se entiende cloaca? Sí. Falei, mas como assim, ministra? ¿Cómo así? Ela falou assim: Brasília é um esgoto. Brasilia es como una cloaca.
Eu não sei o que as pessoas, o que elas realmente dizem, se ela realmente quer aquilo, Yo no sé lo que las personas dicen, si realmente quieren eso, quais interesses por trás. cuáles son los intereses por detrás. Eu estou tentando cumprir minha missão. Yo estoy intentando cumplir mi misión. Mas ela falou assim, só que eu vou te falar a coisa mais difícil de todas. Pero yo le dije, te voy a decir la cosa más difícil de todas. Ela falou, a coisa mais difícil é fogo amigo. Ella me dijo, lo más difícil es fuego amigo. Eu falei, o que é fogo amigo? ¿Y qué es fuego amigo? É quando eu recebo fogo e bombardeio da própria igreja. Es cuando yo recibo fuego y me bombardean de la propia iglesia. Eu falei, mas ministra, tudo que a senhora está defendendo é bíblico. Pero yo le digo, ministra, todo lo que está defendiendo es bíblico. Ela falou assim, eu sei que é bíblico, Y ella me dijo, yo sé que es bíblico, mas o momento que eu falei as palavras direitos humanos, pero la vez que yo dije derechos humanos, a própria igreja apontou o dedo para mim la propia iglesia me apuntó e falou assim, comunista. y me dijo, comunista. E ela falou assim, Theo, quando que a igreja vai entender que direitos humanos é a nossa responsabilidade, é a nossa bandeira como igreja cristã? Y ella me dijo, ¿cuándo la gente va a entender, cuándo la iglesia va a entender que derechos humanos es nuestra responsabilidad, es nuestra bandera en la sociedad? E quando ela começou a falar isso, eu comecei a entender. Y cuando me empezó a decir eso, lo empecé a entender. Existe uma guerra que nós estamos travando. Existe una guerra que trabamos. Não é à toa No es por si acaso que o que está acontecendo aqui no Chile que lo que está sucediendo aquí en Chile também começou lá no Equador, también comenzó en Ecuador, Bolívia Bolivia e outros lugares da América Latina. y otros lugares de América O que está Latina. acontecendo com a Argentina. Lo que está sucediendo en Argentina. Deixa eu falar, o inimigo está furioso porque nós estamos perto de um romper no mundo espiritual. Le quiero decir, el enemigo está con miedo de que estamos a punto de un romper espiritual. Faz sentido? ¿Hace sentido? Eu sei porque eu estou aqui Yo sé porque estoy aquí e eu sei exatamente o clima que o Brasil se encontrava um ano atrás, antes das eleições. y yo sé que el clima en que se encontraba Brasil un año atrás antes de las Se elecciones. você perguntar para mim, agora está tudo bem no Brasil? Si vos me preguntas ahora, ¿está todo bien en Brasil? De jeito nenhum, a guerra continua. Todavía no, la guerra continúa. Mas eu entendo que os ares estão já diferentes. Pero yo entiendo que los aires están diferentes. É momento que a igreja comece a entender El momento que la iglesia comience a entender que nós realmente somos chamados para ser uma embaixada do reino. que realmente somos llamados a ser una embajada del reino. Quando Jesus estava aqui na terra, Cuando Jesús estaba en la tierra, ele era o reino encarnado. Él era el reino encarnado. Tudo que ele fazia, ele começava a expandir o reino. Todo lo que él hacía empezaba a expandir el reino. Eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel 47. Yo quiero que abras tu Biblia en Ezequiel 47, por favor. Em Ezequiel 47 existe uma visão En Ezequiel 47 existe una visión e o profeta ele vê o rio que sai do templo. y el profeta ve el río que sale del templo. E esse rio para mim é a representação do reino de Deus. Y ese río para mí es la representación del reino de Dios. Quando eu vejo a vida de Jesus, Cuando yo veo la vida de Jesús, quando ele andou e passou aqui nessa terra, cuando él caminó por la tierra, ele era como esse emanar do constante desse rio do reino. él era como el fluir del río del reino. Olha só o que diz aqui no versículo 1. Miren lo que dice en el versículo O 1. homem me levou de volta à entrada do templo. El hombre me llevó de vuelta a la entrada del templo. Eu quero que você entenda uma coisa aqui bem rápido. Yo quiero que entiendas una cosa bien rápido. Este homem é talvez um anjo ou o próprio Jesus, alguns teólogos acreditam. Este hombre puede ser un ángel o el propio Jesús, algunos teólogos creen eso. E ele está levando o profeta Ezequiel, que está no exílio na Y Babilônia, él está llevando al profeta Ezequiel, que está en exilio en Babilonia, para um encontro sobrenatural, Para- uma experiência sobrenatural. para tener un encuentro, una experiencia sobrenatural. O primeiro templo já tinha sido destruído. El primer templo ya había sido destruido. Ele começa então a levar ele por uma tour Entonces comienza a llevar a él por un tour daquilo que seria a restauração do templo, de aquello que sería la restauración del templo, que mais tarde seria o templo de Salomão. que más tarde sería el templo de Salomón. Ezequiel 40 a 46 é a tour do templo. Ezequiel 40 al 46 era el tour del templo. Quando ele termina a tour, no capítulo 47, versículo 1, ele leva ele de volta à entrada do templo. Cuando termina ese tour, lleva a Ezequiel a la entrada
de la puerta del templo. O profeta diz que ele viu água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia debaixo do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta do norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Muy bien. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo y hacia el lado derecho de la casa al sur. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta al camino externo por fuera de la puerta. Ele começou a ver que tinha uma água que saía debaixo da porta do templo. Él estaba comenzando a ver que había un agua que salía por debajo de la puerta del Esse templo. anjo leva o profeta e fala: olha só. Y el ángel lleva y le dice al profeta: mira. E ele começa a ver então algo imperceptível, Y él comienza a ver algo imperceptible, muito pequeno, muy pequeño, mas que saía debaixo da porta. pero que salía por debajo de la puerta. Ele estava indo na direção leste. Y él estaba yendo en la dirección este. Então eu quero que você imagine aqui o mapa de Israel. Por eso quiero que imaginemos juntos el mapa de Israel. Aqui a porta do templo estava virando para a direção para dentro da terra, Entonces la puerta estaba mirando para dirección adentro de la tierra, e as costas do templo estavam para o mar Mediterrâneo. y las espaldas del templo estaban para el mar Mediterráneo. Agora, se você lembrar o mapa de Israel dentro da terra de Israel, Ahora, si vos recordás el mapa de Israel dentro de la tierra de Israel, existe como se fosse corpo oval de água. existe como un óvalo de agua. Aquilo é chamado de Mar Morto. Quem lembra disso? Aquello es llamado de mar muerto. ¿Quién recuerda eso? Ok, Mar Morto é chamado morto porque tem muito sal e não tem vida lá dentro. Mar muerto es llamado mar muerto porque hay mucho sal en el agua y no hay vida adentro. Essa água que está saindo do templo está indo na direção do Mar Morto. Esa agua que sale del templo está yendo al mar muerto. E aqui no versículo 3 até o versículo 6. Você pode Muy bien. El 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Então aqui ele começa a ver homem que está chamando ele para vir 1000 côvados. Entonces él está llamando al hombre para medir 1000 codos. Agora- 1000 codos, perdón. 1000 côvados são 500 metros. 1000 codos son 500 metros. Você fala assim, ó, vem mais 500 metros. Y le iba diciendo: vení más 500 metros. Eles estão seguindo a água. Y ellos estaban siguiendo el agua. A água está aqui, ó, no tornozelo. Y las aguas estaban en los tobillos. Ele fala assim, vem cá um pouquinho mais, 500 metros. Vení, vení, vení un poquito más, 500 metros. Fala comigo, 1 quilômetro. Decí conmigo: 1 kilómetro. Agora está no joelho. Ahora está en las rodillas. Mais 500 metros. Por favor, 500 metros más. Cintura. A la cintura. Mais um pouquinho mais. Un poco más. Está totalmente submerso. Ya está totalmente sumergido. Agora olha só que interessante que ele continua vendo a visão no Pero- versículo 7. Pero miren qué interesante, porque él sigue viendo la visión, versículo 7. Y volviendo yo y vi en la ribera del río, había muchísimos árboles y uno al lado del otro. Y me dijo: estas aguas salen de la región oriente y descienden hasta el Arabá y entran en el mar. Las entradas del mar reciben sanidad de las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que estén estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí en estas aguas, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Desde Gadín hasta Englaín serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán por salinas. Y junto al río, en la ribera,
uno a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para sanidad. Existe esse rio que ele vai fluindo na direção do Mar Morto. Existe el río que está fluyendo para el mar muerto. Enquanto ele flui para o Mar Morto, existem árvores que aparecem na visão. Y en cuanto fluye ese río para el mar muerto, hay árboles en la E visión. nessas árvores existe fruto que aparece. Y en esos árboles existen frutos que aparecen. Ele fala detalhe muito importante. Y él dice un detalle muy importante. Ele fala todos os tipos de peixes que existem no mar Mediterrâneo. Él dice todos los tipos de peces que existen en el mar Mediterráneo. Agora, uma vez que essa água toca o Mar Morto, Ahora, una vez que esa agua toque el mar muerto, esses peixes também podem ficar lá no Mar Morto. esos peces también van a poder vivir en el mar muerto. Porque agora o mar não está mais morto. Porque ahora el mar no está más muerto. Ele está saneado. Él está sano. Olha só que interessante. Miren qué interesante. Se você pudesse imaginar aqui balde vazio bem aqui na minha frente. Si podés imaginar conmigo un balde vacío aquí enfrente nuestro. Eu tenho uma jarra aqui de água que eu peguei do mar, água salgada. Yo tengo una jarra que agarré del mar, un agua salada. E eu tenho uma outra jarra aqui que é água doce, Y yo fresca. tengo otra agua dulce, fresca. Se eu pego as duas jarras e eu despejo nesse balde, Si yo agarro las dos jarras y las tiro en el balde, essa água que está no balde, ela é doce ou ela é salgada? esa agua que está en el balde, ¿es dulce o es salada? O quê? ¿Qué? Salgada. Salada. Sim? ¿Sí? Porque isso é natural. Porque eso es natural. Agora olha só que interessante, o reino de Deus, Pero miren esto que interesante. El ele é reino de tão Dios sobrenatural es tan sobrenatural que neste exemplo que eu acabei de dar, que en este ejemplo que les acabé de a dar, água que estaria no balde seria doce. el agua que estaría en el balde sería dulce. A mesma coisa acontece com as parábolas que Jesus conta. La misma cosa sucede con las parábolas que Jesús cuenta. Ele fala sobre o reino de Deus Él habla sobre el reino de Dios sendo algo que muitas vezes não tem probabilidade alguma, siendo algo que muchas veces no tiene probabilidad, mas na verdade é o agente de transformação. pero en la verdad es un agente de transformación. Qual que é a probabilidade ¿Cuál es la probabilidad? de você pôr água salgada e doce junto num só lugar ¿Cuál es la probabilidad de poner agua dulce y salada en un solo lugar e a água ficar doce? y el agua quede dulce? Não existe isso No naturalmente. existe probabilidades. A mesma coisa acontece La misma cosa sucede quando Jesus fala que o reino de Deus cuando Jesús les dice el reino de é uma Dios pitadinha de fermento. es es una pizca de fermento E leveda De uma levadura. massa inteira. y hace leudar una masa entera. O reino de Deus El reino de Dios é como o grão de mostarda, es como el grano de mostaza, tão pequenininho, tan pequeño, mas se torna a árvore a maior de todas. pero el árbol se vuelve la más grande de todas. O reino de Deus é comparado como luz. El reino de Dios es comparado con luz. Luz não negocia com escuridão. Luz no negocia con la oscuridad. Se você dá espaço para luz, Si vos das espacio para la luz, ou você tem luz, o vos tenés luz, ou você não tem nada. o no tenés nada. Isso é a característica do reino de Deus. Esa es la característica del reino de Dios. O Senhor começou a falar comigo sobre esse rio. Y el Señor empezó a hablar conmigo sobre ese río. Muitas vezes nós olhamos para aqui dentro dessa igreja Muchas veces miramos para aquí dentro de la iglesia e por mais que aqui nós somos pessoas lindas e numerosas, y por más que somos personas lindas y numerosas, nós somos minoria no que diz respeito a país inteiro como Chile. somos completamente minoría cuando vemos a Chile. E muitas vezes nós sentimos, Deus, qual que é a probabilidade Y muchas veces nos sentimos y decimos, Señor, ¿cuál es la probabilidad que a água doce que eu carrego que el agua dulce que yo cargo consegue trazer saneamento para mar salgado? comienza a traer un cambio en el mar salado? Por isso que eu amo o fato que este rio, Por eso a mí me gusta entender que este río ele começa com uma coisa muito pequenininha, comienza con algo muy pequeño, muito imperceptível, algo que no se percibe, que está saindo debaixo da porta do templo. que está saliendo por debajo de la puerta del Eu templo. estava lendo isso e o Espírito Santo falou comigo. Y yo estaba leyendo eso y el Espíritu Santo estaba diciéndome, Este rio que sai como um fio de água imperceptível, este río que sale como un hilo de agua que no se ve,
quanto mais ele vai, cuanto más él recorre, mais ele fica poderoso. más él se agranda. Agora, a mente natural pensa o oposto. Pero la mente natural piensa lo opuesto. Se é para chegar lá no Mar Morto, Si es para llegar al mar muerto, tem que sair do templo hay que salir del templo. jato de água Tiene que salir del templo una ola de agua muito forte muy fuerte para conseguir ter força para chegar lá. para conseguir tener fuerza para llegar al mar. Mas quantos entendem que o reino de Deus Pero ¿cuántos entienden que el reino de Dios é de ponta cabeça? es de arriba para abajo? O reino de Deus El reino de Dios é de trás para frente. es de atrás para adelante. O reino de Deus El reino de Dios ama trabalhar ama trabajar com os improváveis. con aquellos que son improbables. O reino de Deus El reino de Dios ama trabalhar ama trabajar com os pequenos começos. con los pequeños comienzos. E o Senhor começou a falar comigo. Y el Señor me empezó a decir, Aonde que começou? ¿dónde comenzó? Deus começou no templo. Y yo le dije, Dios comenzó en el templo. E o Senhor falou assim: é isso. Y Dios me dijo, es eso. Ele não começou no palácio do governo. Él no comenzó en el palacio de gobierno. Ele não começou no mercado de trabalho. No comenzó en el mercado de trabajo. Deixa eu te falar sobre um pouco mais esse negócio de tensão. Déjame hablar sobre un poco más esa cosa de tensión. Sabe, muitas vezes eu encontro crentes num lugar onde eles estão nessa tensão do templo. Muchas veces encuentro a creyentes que están en aquella tensión en el templo. Tensão entre o templo e o mercado de trabalho. Tensión entre el templo y el mercado de trabajo. Nós falamos, nós temos que alcançar todas as esferas da Y sociedade. decimos, nosotros tenemos que alcanzar todas las esferas de la As sociedad. artes e entretenimento. Las artes y el A entretenimiento. política. La O política. mundo de business. El mundo de trabajo, business. A educação. Educación. A esfera da La família. esfera de la familia. Os meios de comunicação. Lo- A prensa. Los medios de comunicación, la prensa. Sim, é verdade. Sí, es verdad. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que tudo parte do templo. Pero nosotros necesitamos entender que todo siempre necesita partir desde el O que templo. eu tenho visto, e eu acho que aqui não é diferente, Lo que he visto, y creo que no es diferente aquí, eu vejo tantas vezes jovens estão falando: ah, Theo, o meu chamado é lá no mercado de trabalho. yo veo a jóvenes que me dicen, Teo, hey, mi llamado es ahí en el mercado de trabajo. Cara, eu vou fazer aqui o reino de Deus. Ele vai expandir aqui no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Yo voy a hacer aquí el reino de Dios y lo voy a expandir aquí en mi trabajo donde yo estoy. Isso é bom. Y eso está bueno. Mas entenda que tudo começa conectado no templo. Pero quiero que entiendas que todo comienza conectado en el E templo. muitas vezes nós estamos bem na porta do templo. Y muchas veces estamos en la puerta del templo E a nossa mente ainda muito natural, y nuestra mente todavía es muy natural, nossa mente ainda muito racional, es muy racional nuestra mente. uma mente que carece de muita metanoia. Una mente que está carente de mucha metanoia. Como que esse negocinho aqui vai... Dice, ¿cómo No. este poquito va a llegar allí? Nah. A igreja não está fazendo nada. La iglesia no está haciendo nada. A igreja é muito fraca aqui. La iglesia es muy débil. Ah, eu tenho chamado. Yo tengo el llamado. Eu vou levar provisão. Yo voy a llevar provisión. Eu vou levar cura. Yo voy a llevar Eu sanidad. vou levar vida onde tem morte. Yo voy a llevar vida donde hay muerte. E desconecta. Y nos desconectamos. Faz sentido? ¿Hace sentido? Agora, um outro extremo, Ahora el otro extremo, eu vou ficar aqui no templo, yo me voy a quedar en el templo, dentro das quatro paredes da igreja. dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Aqui é demais. Acá es genial. Todo mundo é lindo. Todo el mundo es lindo. Todo mundo sorri para mim. Todo el mundo me Tem sonríe. presença de Deus. Hay presencia de Dios. Jesus, volta, volta, Jesús, volta. vuelve. Não vejo a hora. No veo la E hora. nós tomamos uma mentalidade monástica. Y tomamos una mentalidad monástica. E os perdidos? Y los perdidos. Ah, que Deus os tenha. Que Dios los tenga. Quem sabe alguém vai pregar para eles. Seguramente alguien les va a predicar. E as injustiças Y sociais. las injusticias sociales. E a corrupção. Y la corrupción. E a desigualdade Y social. la desigualdad social. Ah, mas eu sei. Quem sabe alguém faz alguma coisa. Yo lo sé, quizás alguien puede hacer algo Eu por vou ellos. ficar aqui na casa de Yo me oração. voy a quedar aquí en la casa de oración. Tem dois extremos. Hay dos extremos. O que o Senhor está querendo falar conosco
Lo que el Señor nos está queriendo É decir o que eu creio que Deus estava falando com Paulo. es lo que yo creo que Dios estaba hablando con Pablo. Em Efésios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 8 versículo 8. até o 10. Muy bien. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y las autoridades desde las regiones celestiales. Versículo número 10 de novo. Muy bien, vamos. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y las autoridades. O que Paulo está falando é: Deus tem uma sabedoria multiforme. Lo que Pablo está diciendo, Dios tiene una sabiduría multiforme. Essa sabedoria do reino de Deus que é tão grande que requer tantas formas para expressá-la. Esa sabiduría de Dios es tan grande que necesita muchas expresiones para transmitirla. Mas este versículo deixa claro: Pero este versículo lo deja muy claro. mediante a igreja. Mediante la iglesia. Paulo está falando: eu sei que eu fui escolhido por Deus Pablo está diciendo, yo sé que fui escogido por Dios para trazer as riquezas insondáveis de Cristo, para traer las riquezas incalculables de Cristo, que uma vez em dispensações passadas que en dispensaciones pasadas era só para o povo de Israel, era solo para el pueblo de Israel, que através que a través de reis, de reyes, profetas y sacerdotes passavam a essência de quem Deus era. pasaban la esencia de quien Dios era. Mas na graça, Pero en la gracia, você e eu, tú y yo, nosotros somos reis e sacerdotes. somos reyes y sacerdotes. Mediante a igreja, Mediante la iglesia, o canal, a geração eleita, un canal, la generación escogida, para expressar a multiforme sabedoria de Deus. para expresar la multiforme sabiduría de O Dios. Senhor começou a falar comigo: Y el Señor empezó a decirme, Theo, você concorda que a política precisa ver a minha sabedoria? Teo, ¿vos estás de acuerdo que la política necesita de mi sabiduría? Que o mundo dos negócios precisam enxergar minha sabedoria? ¿Que el mundo de los negocios necesita ver mi Que sabiduría? as artes e entretenimentos precisam estar impactadas, influenciadas pela minha sabedoria? ¿Que el arte y el entretenimiento necesita estar basada en mi sabiduría? Falei: sim, óbvio, Y Deus, yo le dije, lógico. sí, obvio, Dios, E o Senhor falou lógico. assim: eu escolhi a igreja para expressar Y él me isso. dijo, yo escogí a la iglesia para que lo puedan expresar. Ele nos escolheu para sermos a expressão dessa Él nos sabedoria. escogió para ser la expresión de sabiduría. Mas a coisa interessante é que a igreja, que somos nós, Pero la cosa interesante es que la iglesia, que somos nosotros, está conectada nesse fluir desse templo. estamos conectados con el fluir de ese templo. E quanto mais nós Y vamos, cuanto más nos alejamos, nós ganhamos mais embalo. mientras más andamos, agarramos más fuerza. Faz sentido? ¿Hace sentido? E a gente começa a entrar em mais profundidade. Entonces empezamos a entrar en una profundidad mayor. E o Senhor começou a falar comigo: Jesus, Y el Señor me dijo, Jesús, em João 5, en Juan se 5, você puder, abre aí comigo. abran Juan 5 por favor conmigo. João 5, Jesus em João 5 Jesús en Juan 5 estava debaixo da lei. estaba debajo de la ley. Tem que entender que quando Jesus estava fazendo seu ministério público, Tenés que entender que cuando Jesús estaba haciendo su ministerio público, ele estava ainda na dispensação da lei. él todavía estaba en la dispensación de la ley. É só depois da morte e ressurreição de Cristo Solo después de la muerte y la resurrección de Cristo que nós entramos na graça. que entramos en la gracia. Paulo fala sobre o momento de graça, Pablo habla sobre el momento de aonde gracia, a igreja se torna o meio da expressão de quem Deus é. donde la iglesia se vuelve el medio de la expresión de lo que Dios es. Mas quando Jesus opera seu primeiro milagre de cura no Evangelho de João, Pero cuando Jesús opera su primer milagro de sanidad en Juan, no versículo 2 até o versículo 9, muy bien, dice así: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, perdón que me perdí,
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Jesus estava operando esse milagre debaixo da ótica da lei. Jesús estaba operando milagros en base a la mirada de la ley. Então eu creio que o que Deus está fazendo conosco hoje, Entonces lo que creo que está haciendo hoy Dios con nosotros na América do Sul, en América del Sur, e eu falo que Deus está fazendo coisas incríveis na Europa, na América do Norte, yo digo que Dios está haciendo cosas increíbles en América y en Europa em todo o globo, na y en verdade. todo el globo en verdad. Mas eu creio que nós temos que fazer um câmbio na nossa mente. Pero yo creo que tenemos que hacer un cambio en nuestra mente. Por muito tempo nós, igreja, Por mucho tiempo nosotros, iglesia, temos adotado o modelo do tanque de Betesda. hemos adoptado el modelo del estanque de Bethesda. Quando na verdade o que Deus quer para nós Cuando en verdad lo que Dios quiere para era uma nosotros visão profética de Ezequiel 47. es una visión profética de Ezequiel Que 47 eu creio que são para os dias de hoje, debaixo da que graça. yo creo que son para los días de hoy debajo de la gracia. E para os dias, eu digo literalmente nessa Y yo década, digo literalmente en esta década, para nós entendermos para que podamos que entender temos que não ser uma igreja que no tenemos que ser una iglesia que se reúne ao redor de um tanque, que se reúne alrededor de un estanque, mas ser uma igreja y sí ser una iglesia que pula dentro de um rio que Deus está fazendo que salta dentro de un río que Dios está generando e está levando essa cura. y está llevando esa sanidad. Não tem nada de errado com o tanque de Betesda. No hay nada de error en el estanque de Bethesda. Mas eu quero propor para você Pero quiero que suponer para usted que talvez o tanque de Betesda seja bom que tal vez el estanque de Bethesda sea bueno quando o rio de Ezequiel é o melhor. cuando el río de Ezequiel es el menor. Eu sei que nós há muito tempo temos chegado ao redor do mover de Deus. Yo sé que hace mucho tiempo que hemos llegado al mover de Aqui Dios. nesse texto de João 5 diz que este homem, o grande número de pessoas se juntavam lá nesse tanque. Dice en Juan 5 que había un gran número de personas que se juntaba alrededor de ese estanque. E no versículo 3 diz que eles esperavam movimento. Y en el versículo 3 dice que ellos esperaban el movimiento de las Fala aguas. comigo, movimento. Habla conmigo, movimiento, decí conmigo, movimiento. Sabe, muitas vezes nós estamos, Deus, faz alguma coisa. Muchas veces nosotros estamos diciendo, Dios, hace algo. Aonde está o movimento, Deus? ¿Dónde está el movimiento, Dios? O ministério que eu comecei El ministerio que yo comencé se chama Dunamis se llama Dunamis Movement. Movement. É um movimento. Es movimiento. Falei, Deus, o Senhor não quer que eu faça um movimento? Señor, ¿no querés que haga un movimiento? E o Senhor falou assim, não é que eu não quero que você faça um movimento. Y Dios me dijo, no, no es que no quiero que hagas un movimiento. Eu quero que você perceba algo. Yo quiero que percibas algo, Que você é o movimento. que tú eres el movimiento. Sabe, às vezes quando você não entende quem você é, Muchas veces cuando no entendés quién tú eres, você corre atrás de um movimento. corres atrás de un movimiento. Eles estão indo atrás do tanque de Betesda. Él está yendo atrás del estanque de E Bethesda. eles estão lá há anos ao redor desse tanque. Y ellos están hace años alrededor de ese estanque. Eles estão falando, quando vai ter um movimento? Y ellos están diciendo, ¿cuándo va a haber el movimiento? Eu creio que muitas vezes a gente está nas igrejas, quando vai ter o próximo avivamento? Yo creo que estamos dentro de las iglesias muchas veces diciendo, ¿cuándo viene el próximo avivamiento? Quando a gente não entendeu que você é o avivamento Cuando no ambulante, entendiste que tú eres el avivamiento, que você é o movimento, que tú eres el movimiento, que quando você está conectado com o templo, que cuando estás conectado con el templo, quando você não negligencia a comunhão dos santos, cuando no sos negligente con la comunión de los santos, você conectado àquele fluir, vos conectado con ese fluir, você chega no teu lugar de trabalho, vos llegás en tu lugar de trabajo, você já é o movimento tú ya eres el movimiento que leva justiça, que lleva justicia, que leva alegria, que lleva que alegría, leva cura, que lleva que sanidad, leva vida. que lleva vida.
Sabe, as pessoas estavam esperando o movimento. Por eso las personas están esperando el movimiento. Não só eles estavam esperando o movimento, No solo ellos estaban esperando el mas eles movimiento, estavam esperando um anjo do Senhor. sino que ellos estaban esperando el ángel del Señor. E no versículo 4 diz Y en el versículo 4 que dice de vez em quando ele descia. que de tiempo en tiempo Él descendía. Eu não sei você, mas eu creio que hoje em dia nós estamos debaixo de céus abertos constantes. Yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos debajo de cielos abiertos constantemente. E muitas vezes a gente está esperando um anjo aparecer. Y muchas veces estamos esperando que un ángel aparezca. Ou muitas vezes a gente está esperando um sinal de Deus. Muchas veces estamos esperando una señal de Dios. Eu não sou contra encontros angelicais. Yo no estoy en contra de los encuentros Não sou angelicales. contra os sinais e No maravilhas. estoy en contra de los señales y maravillas. Mas chega determinado momento Pero llega un determinado momento que para você ser esse rio de que Ezequiel, para vos ser ese río de Ezequiel, para você ter o efeito do rio de Ezequiel, para vos tener ese mismo efecto del você río vai que ter habla que Ezequiel, virar uma chave vos vas a tener que girar una llave, de não esperar um sinal, de no esperar una señal, mas você se ver como um sinal. sino vos comenzar a verte como una señal. E aonde você vai, Y a dónde vas, você não precisa de um louvor adoração. no necesitas de adoración o Você não alabanza, precisa alguém preparar o povo. no necesitas a alguien que prepare el pueblo. Vai lá e começa a vazar o poder do Espírito Santo. Andá y empezá a rebalsar el poder del Espíritu Santo que está en ti. sentido que eu tô ¿Hace falando? sentido lo que estoy diciendo? Eu creio que o Senhor começa a falar sobre avivamento Yo creo que el Señor nos empieza a hablar sobre avivamiento a partir da identidade de quem nós somos. a partir de la identidad de quién nosotros Nós não somos. somos mais a igreja que vai para o tanque de Bethesda. No somos más la iglesia que va al estanque de Bethesda. Nós somos a igreja que estamos dentro do fluir. Nosotros somos la iglesia que está dentro del fluir. E talvez você está aqui e você fala, Theo, mas esse negócio do rio é uma coisa muito louca. Y quizás vos estás aquí y decís, Teo, lo que está diciendo el río es muy loco. E eu respeito se você está com a água no tornozelo. Y yo te respeto si el agua está en tus tobillos. Eu só quero falar para você, vem mais 500 metros. Yo solamente quiero decirte, hey, vení 500 metros más. E talvez a tua água já está no Y joelho. quizás el agua tuya va a estar en las Vem rodillas. mais uns 500 Y te voy metros. a decir, vení 500 metros más. Eu tenho ficado impressionado Yo me quedé impresionado com as pessoas que começam a pular dentro do rio. con las personas que empiezan a saltar dentro del Às río. vezes não tem toda a teologia daquilo que nós estudamos na Bíblia. Muchas veces no tienen toda la teología de todo lo que nosotros Talvez estudiamos en la são Biblia. cristãos tão novos. Quizás son cristianos muy nuevos. Uma pessoa na minha igreja que se converteu recentemente, um jovem médico. Una persona que se convirtió recientemente, un joven médico, Ele chegou para mim e falou assim, Theo, eu estava vivendo uma vida completamente de pecado. él llegó y me dijo, Teo, estoy viviendo una vida completamente pecaminosa. Ele entrou num culto, se converteu naquele culto. Entró en el culto y se convirtió en ese Terminou culto. um relacionamento pecaminoso que ele estava envolvido. Terminó esa relación pecaminosa donde él estaba envuelto. Eu falei assim, agora eu quero pular de cabeça. Y él dijo, yo ahora quiero saltar de cabeza. Eu falei, você quer fazer o quê? Y yo le dije, ¿querés hacer qué? Eu vou pular de cabeça. Y él me dijo, yo voy a saltar de cabeza. Eu falei, amém. Y yo le dije, E daí, na amén. hora o Senhor começou a falar para mim, Y ahí el Señor me empezó a decir, tem uma geração que está surgindo, hay una generación que está surgiendo, que muitas vezes a nossa mentalidade que muchas veces nuestra mentalidad religiosa, pensa, não, vai ter um ano no tornozelo. no, y pensamos con esa mentalidad religiosa, ah, no, él tiene que estar un año con el agua hasta los tobillos, Ah, mas outro ano no joelho, então 2 anos. otro año con el agua hasta las rodillas, Ah, depois na cintura. ah, y después en la Só cintura, depois de você ter feito o seminário, a escola de líderes, Solo multiplicado célula, solo después de haber hecho seminario, escuela de líder, multiplicado la célula, aí você pode brincar no fundo da água. ahí sí vos podés saltar al fondo del agua. O cara, depois de convertido, 4 meses depois, Ey, el tipo después de convertido, 4 meses después, novo nascimento, nuevo nacimiento, batizado nas águas, bautizado en las aguas, batizado no Espírito Santo, bautizado en el Espíritu Santo, um médico. el médico. Ele fala assim, às vezes eu estou fazendo um procedimento, Dice, a veces yo estoy haciendo un procedimiento en mi se a trabajo medicina não dá conta, y si la medicina no lo puede hacer, sem perceber eu já oro por cura. sin que perciban, yo empiezo a orar por sanidad. Ele fala assim, eu já vi tantas curas sobrenaturais Dice, no meio da cirurgia. ya vi tantas curas sobrenaturales en medio de la cirugía. Sabe, existe uma urgência no mundo espiritual. Existe una urgencia en el mundo espiritual.
O Senhor está falando assim, olha, não espere que alguém venha fazer um movimento. El Señor le está diciendo, no esperen que venga alguien a hacer el movimiento. Tira da tua mentalidade que é de vez em quando. Hey, saca de tu mentalidad que es de vez en cuando que pasan esas cosas. Você é o movimento. Tú eres el movimiento Está agora acontecendo. y ahora está sucediendo. Ele quer fluir através de Y você. Él quiere fluir a través de ti. E a outra coisa que ele diz no versículo 7, Y lo otro que Él dice en el 7, quando Jesus pergunta o que é que você quer, le dice, ¿qué es lo que querés que haga? ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nas águas. No tengo a nadie que me lleve hasta el estanque. Você entende que a mentalidade desse homem ficou tão religiosa que ele nem sabe mais o que ele precisa? Podés entender que la mentalidad de ese hombre quedó tan religiosa que él ya no sabe lo que necesita. O que você precisa, homem? ¿Qué es lo que necesitas? Le dijo Jesús. Ah, eu preciso de ajuda para entrar nas águas. Y yo necesito de ayuda para entrar en el agua. Não! ¡No! Você precisa ser curado. Vos necesitas ser sano. Você começa falando, eu preciso ser curado. Y vos comenzás diciendo, yo necesito ser sano. Mas você entra no sistema religioso. Pero entras en el sistema religioso. Todo domingo você vai para o tanque de Bethesda. Todo el domingo vas al estanque de Bethesda. Você vai lá e você espera. Y vos vas ahí y esperás. E daí você sai aquele domingo dizendo, um dia Y vos salís diciendo, un día vai ter um grande avivamento no Chile. va a tener un gran avivamiento en Chile. Um dia Un día os céus vão se rasgar sobre o Chile. los cielos se van a rasgar sobre Chile. Não foi esse domingo, No fue este domingo, mas quem sabe no domingo que vem. pero quién sabe el domingo que viene sucede. Depois de 38 anos, Después de 38 años, chega Jesus. llega Jesús. O que você quer? ¿Qué es lo que crees que haga? Eu preciso de uma ajuda para entrar nas águas. Yo necesito ayuda para entrar en el agua. Não! ¡No! Você precisa ser curado. Necesitas ser sano. Faz sentido? ¿Hace sentido? Muitas vezes a religião Muchas veces la religión tira o foco daquilo que nós inicialmente estávamos procurando. nos saca del foco de lo que inicialmente estábamos buscando. Ele não precisa de ajuda de alguém colocá-lo. Él no necesita de ayuda para que alguien lo ponga ahí. Ele já está no mover. Él ya está en el mover. Ele está na presença de Cristo. Él está en la presencia de Cristo. Faz sentido? ¿Hace sentido? Eu comecei a pensar, Deus, quantas vezes Y yo comencé a pensar, Señor, ¿cuántas veces eu fiquei tão religioso yo me quedé tan religioso que eu perdi de vista que yo perdí de vista aquilo que inicialmente era o objetivo? aquello que inicialmente era el objetivo? Depois de 38 anos, Después de 38 años, Deus, eu não quero ser esse homem que perde de vista que eu precisava de uma cura e de repente agora o que eu preciso é de uma ajuda para entrar na água. yo no quiero perder de vista lo que yo necesitaba y después de tantos años estar buscando o esperando una ayuda para entrar en el agua. Quando o Marquinhos me convidou para pregar aqui hoje, Cuando Marcos me invitó para predicar hoy, ele começou a falar comigo, eu quero falar sobre discipular nações. él me dijo, yo quiero hablar con vos sobre discipulado de naciones. Eu falei, Marcos, esse aqui é o que está ardendo no meu coração Y yo le agora. dije, Marcos, eso es lo que está ardiendo en mi corazón ahora. Porque existe céus abertos sobre a nossa região do globo. Porque existe cielos abiertos sobre nuestra región global. Eu realmente creio que não é à toa que nós estamos tendo essa conferência Yo creo que no es por si acaso que nosotros estamos teniendo esta conferencia com esse tema de discipular nações, con este tema de discipular naciones, com tudo que está acontecendo fora desse lugar. con todo lo que está sucediendo fuera de este Quantos lugar. entendem que isso não é uma coincidência? ¿Cuántos entienden que esto no es una coincidencia? Não é uma coincidência. No es una coincidencia. Deus está querendo falar algo Dios aqui. está queriendo decirnos algo aquí. Eu creio que hoje, com o que Deus está fazendo no Brasil, Yo creo que hoy lo que está sucediendo en Brasil, sabe, é difícil eu escutar da ministra es difícil yo escuchar de la ministra que tem toda a pasta da família, dos direitos humanos e da mulher na mão dela, que tiene todo en su mano, los derechos humanos, o Ministério da Família, el Ministerio de la Familia, olhar para mim e falar, Theo, mirarme y decirme, Teo, pela primeira vez na história do Brasil, por la primera vez en la historia de Brasil, nós não temos presidente evangélico, nosotros no tenemos un presidente evangélico, mas temos presidente que é temente a Deus pero tenemos un presidente que teme a Dios e que está falando, eu te dou permissão, faz o que vocês y querem. me está diciendo, hey, yo te doy el permiso, hagan lo que quieran. Ela fala assim, eu tenho ido para pastores, Y yo tengo buscado a pastores de movimentos megas, y pastores de mega movimientos. e estou perguntando, qual é a estratégia da igreja para acabar com a pedofilia? Y le estoy preguntando, ¿cuál es la estrategia de la iglesia para acabar con la pedofilia?
Qual que é a estratégia da igreja para acabar com o tráfico humano? ¿Cuál es la estrategia de la iglesia para acabar con el tráfico humano? E ela fala, sabe o que eles querem, Theo? Y ella me dijo, ¿saben lo que ellos quieren, Teo? Um cargo para pastor trabalhar no ministério. Un cargo para que un pastor trabaje en el ministerio. Tem uma verba pública para ajudar numa conferência da nossa igreja. Para que pueda hablar públicamente, para que ayude a la Uma conferencia. verba, dinheiro público para quiere un salario público para ayudar a la iglesia. uma conferência. Una conferencia. Ela falou assim, a porta está aberta, Y ella dijo, la puerta está abierta, mas cadê a estratégia? pero ¿dónde están las estrategias? Eu fiquei pensando, Deus, não é possível. Y yo dije, Dios, no es posible. Com 80 milhões de evangélicos, Con 80 millones de evangélicos, com a porta aberta, con la puerta abierta, que a gente não consegue se mobilizar para começar a erradicar injustiças sociais. que no podemos movilizarnos para erradicar las injusticias sociales. Aí o Senhor começou a falar comigo, é porque há tanto tempo Y el Señor empezó a decirme, ¿sabes por qué? Porque hace mucho tiempo nós temos entretido pensamento. hemos entretenido un pensamiento. De vez em quando anjo aparece. De vez en cuando el ángel va a aparecer. Dia vai ter movimento. Un día va a haber un movimiento. Dia alguém vai me ajudar a entrar na água. Un día alguien me ayudará a entrar en el agua. E de repente a porta abre. Y de repente la puerta se abre. E ninguém realmente entendeu. Y nadie entendió. Eu era o movimento. Yo era el movimiento. O tempo não é amanhã, é hoje. El tiempo no es mañana, es hoy. A porta não vai se abrir, já está aberta. La puerta no se va a abrir, ya está abierta. Faz sentido? ¿Hace sentido? Mateus 28, eu termino com isso. Mateo 28 y termino con A eso. palavra diz, você sabe, versículo 19 e 20. Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A palavra de Jesus é que nós venhamos fazer discípulos das nações. La palabra de Jesús nos viene a decir que tenemos que hacer discípulos de las naciones. A palavra de Jesus é que nós viemos batizar nações. La palabra de Jesús nos viene a decir que necesitamos bautizar naciones. Eu fiquei meditando sobre esse versículo há bom tempo. Yo me quedé meditando mucho tiempo en ese versículo. O Senhor começou a trazer para mim essa palavra batizando-os. Y el Señor empezó a traer esa palabra bautizándolos. Eu conversava com dos meus mentores, que é um teólogo, é um senhor de idade. Y yo conversaba con uno de mis mentores, es un teólogo, un señor de edad. Ele me encorajou, eu quero que você olhe a raiz dessa palavra. Y él me dijo, mira la raíz de esa palabra. E a verdade é que essa palavra batizando-os, Y en realidad la palabra bautizándolos, ela é do grego baptizonte. él es del griego bautizonte. Vou pôr isso aqui na tela Yo rapidinho. lo voy a poner en la pantalla rápido. E eu comecei a entender que essa palavra baptizonte, Y empecé a entender que esa palabra bautizonte, na verdade, não sei se tem aí na No, tela, no. a primeira tela. no sé si lo tienen acá en la pantalla. Ahí está. Ah, tá. Isso, Aí vai. baptizonte. Bautizonte. O texto original é fazei discípulos das nações. El texto original es hacer discípulos de las naciones. Baptizonte Bautizonte, as nações. las naciones. Eu falei, Deus, tá bom, então eu vou olhar o fundo do que significa baptizonte. Entonces yo dije, Dios, buenísimo, voy a ir más profundo, ¿qué es lo que E na significa? verdade é verbo progressivo, Y en la verdad es un verbo progresivo, gerúndio, un gerundio, que está contínuo. que es continuo. E é uma transliteração, uma fusão Y es una fusión de duas palavras. de dos palabras, Bapto bapto e baptismo. y bautismo. Muitas vezes no português, eu imagino que no espanhol, Muchas veces en portugués, yo me imagino también en español, até no inglês é até mais fácil de entender. hasta en inglés es más fácil de entenderlo. Baptismo Baptismo, é o que nós pensamos. O cara desce nas águas. es lo que nosotros decimos, es cuando el hombre desciende sobre el agua. Mas aqui ele É não sumergido. fala baptismo, Pero él no habla baptismo, ele fala batizonte. él dice baptizonte. Se você for pegar a raiz da palavra bapto, Si vas a agarrar la raíz de la palabra bapto, a primeira que está lá em cima, la primera que está ahí arriba, bapto significa o impacto de corpo nas águas. bapto significa el impacto de un cuerpo sobre las aguas. É aquele momento que o pastor pega a tua cabeça, Es el pastor que en aquel momento agarra tu cabeza. BUM! ¡Boom! Sabe o que eu estou falando? ¿Saben lo que estoy diciendo?
Agora, baptismo Ahora, baptismo é um processo que você encontra desde a época romana, es un proceso que encontramos desde la época romana, onde eles punham os pepino donde ellos ponían el pepino no vinagre en el vinagre e ficava lá embaixo marinando y quedaba ahí abajo como marinándose, ¿sí? por tempos, Por tiempo, até eles saíam picles. hasta que él se convertía en un picle. Isso é baptismo. Eso es baptismo. Uma das primeiros registros da palavra baptismo Uno de los primeros registros de esa palabra é na receita de picles, es en la receta de picles, desde a época romana. desde la época romana. Então, o bapto Entonces el bapto mais o baptismo, más el baptismo, imersão constante, inmersión constante, igual igual baptizonte. baptizonte. Abre comigo Ezequiel 47, é a última coisa, bem rapidinho. Abran conmigo Ezequiel 47. Nós lemos sobre esse rio, Leemos sobre ese río, mas no versículo 11, se você não percebeu, pero en el versículo 11, si no percibiste, diz que os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. dice, sus pantanos y sus lagunas no serán no sanearán y quedarán para salinas. No meio desta visão, En el medio de esta visión, da água que sai do templo, del agua que sale del templo, que começa a ficar mais grande, que comienza a ponerse más grande, mais profundo, más profundo, deságua no Mar Morto, y empieza a ir al mar muerto, leva vida, lleva vida, transforma as esferas da sociedade. transforma las esferas de la sociedad. O profeta põe detalhe no versículo 11. El profeta pone un detalle en el versículo 11. Ah, eu vi charco, Ah, yo vi un charco, eu vi pântano. yo vi un pantano. O Senhor começou a falar comigo sobre corpo d'água sem margens. Y el Señor empezó a hablar conmigo sobre el cuerpo de agua sin margen. Corpo d'água sem margem se torna charco. Un cuerpo de agua sin margen se genera un charco. Rio não é só água. El río no es solamente agua. Nós estamos falando de rio que é a cultura do reino de Deus. Nosotros estamos hablando de un río, de la cultura del reino de Dios. Mas isso não é só água. Eso no es solamente agua, Envolve margens. envuelve márgenes. Eu creio que quando o Senhor está falando sobre batizar nações, Yo creo que cuando Dios nos está diciendo sobre bautizar naciones, é expor uma nação ao fluir desse rio do reino. es exponer una nación al fluir del río del reino. Sabe, eu creio que quando nós falamos de rio, Yo creo que cuando hablamos de río, não é suficiente ter a água, no es suficiente tirar agua. você precisa ter as duas margens. Vos necesitas tener los dos márgenes del ¿Faz río. sentido? ¿Hace sentido? Quanto mais definido as margens, Cuanto más definidos están los bordes, mais forte é o fluir do rio. más fuerte es el fluir del río. Se as margens estão assim, Si los bordes están así, o rio flui devagar. el río fluye despacito. Mas quanto mais íngremes são as margens, Pero cuanto más está enderezada esas márgenes, o rio pega mais intensidade. el río va con más intensidad. Quando eu olho a igreja do Brasil, Cuando yo miro la iglesia de Brasil, eu também nos Estados Unidos, en los Estados Unidos también, deixa eu falar, a igreja do Ocidente, la iglesia del occidente, eu vejo uma polarização. yo veo una polarización. Tem igrejas que são igrejas da palavra, da Bíblia, da verdade, do ensino. Hay iglesias que son de la palabra, de la verdad, de la enseñanza. Daí você tem as igrejas que são do fogo, do poder, do cheio. Pero también están las iglesias que son del fuego, del poder, del... Sabe o que eu estou falando? ¿Saben de lo que estoy diciendo? E quantas pessoas falam, domingo de manhã eu vou para essa igreja, Y cuando las personas dicen, el domingo por la mañana voy a esta iglesia, mas quando eu preciso de pouco mais de fogo, pero cuando necesito un poquito más de eu fuego, preciso de aquele milagre, cuando necesito aquel milagro, eu vou para aquela igreja lá, yo voy a aquella que iglesia nem abre a Bíblia, que ni siquiera abren la Biblia, não se importa com teologia, no le importa la teología, mas está no pero xarabacata. están en el shakarabasó. Quantos gostam do poder de Deus aqui? ¿Cuánto les gusta el poder de Dios aquí? Quantos amam a palavra de Deus ¿Cuántos aqui? aman la palabra de Dios aquí? Põe aqui, por favor. Isso aqui é um rio. Esto aquí es un río. Pode pôr. La otra.
De um lado você tem a margem do bapto, De un lado vos tenés el margen del bapto, do outro lado a margem do baptismo. el otro lado el margen del Pode pôr. bautismo. Pode pôr. Puedes poner el otro, por favor. De um lado você tem o impacto do poder, De un lado tenés el impacto del poder. do outro lado você tem a imersão nos ensinamentos. Del otro lado tenés la inmersión en las enseñanzas. Pode Puedes poner el otro, por favor. E você tem as nações sendo batizadas. Y vos tenés las naciones siendo bautizadas. Deixa eu falar uma coisa, e eu termino com isso, que meu tempo já estourou. Déjame decirte esto porque mi tiempo se acabó. Eu trabalho com universitários, Yo trabajo con universitarios, com jovens profissionais. con jóvenes profesionales. Eu comecei a entender uma coisa. Yo comencé a entender algo. Tem muito mover do Espírito Santo nas nossas reuniões. Hay mucho mover del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Muitos milagres, curas, sinais. Muchos milagros, sanidades, señales. Eu cansei de ver Yo me cansé de ver jovens caídos na presença de Deus. jóvenes caídos en la presencia de Dios. Tocados pelo poder, literalmente, Tocados fisicamente. literalmente, físicamente por el poder. Mas quando você conversa, Pero cuando vos hablas con ellos, suas mentes sus mentes pensam ideologias anticristãs. piensan ideologías anticristianas. Há um ano atrás, Un año atrás, Lauren Cunningham, Lord Cunningham, fundador de Jocum, fundador de Jucum, veio para nossa por uma das veio para nossa fazenda. Nós temos uma fazenda no Brasil. vino para nuestra hacienda. E nessa fazenda nós estamos construindo uma universidade. Y en esa hacienda estamos construyendo una universidad. Vai ser a primeira universidade cristã avivada do Brasil. Va a ser la primera universidad cristiana avivada de Brasil. E estamos trabalhando com curso de engenharia, de medicina, arquitetura, Estamos trabajando con cursos de ingeniería, arquitectura, medicina. E estamos num processo com o governo há muito tempo já. Y hace mucho tiempo estamos con un proceso en el gobierno. E Lauren Cunningham falou para mim, Y Lord Cunningham me habló. falou assim, eu já vi diversas nações discipuladas. Él dijo, yo ya vi diversas naciones discipuladas. E ele falou assim, olha, o que vai transformar a tua nação Y él me dijo, lo que va a transformar tu nación não é só um toque do poder de Deus. no es solamente un toque del poder de Dios. O que vai transformar a tua nação Lo que va a transformar tu nación são jovens avivados, cheios do fogo do Espírito Santo, son jóvenes avivados llenos del fuego del Espíritu Santo, mas que estão imersos pero que están inmersos nos ensinamentos de doutrina sã, en las enseñanzas y en las doctrinas, a tal ponto que nós conseguimos ter uma cosmovisão bíblica. a tal punto que nosotros podemos tener una cosmovisión bíblica. E a mesma maneira que você chora na presença do Espírito Santo, Y de la misma manera que vos llorás en la presencia del Espíritu Santo, se alguém pergunta para você si alguien te pregunta, o que é casamento, ¿qué es el casamiento? você fala, a Bíblia fala isso. Vos vas a decir, la Biblia dice esto. O que é a vida? ¿Qué es la vida? Qual é a origem do homem? ¿Cuál es el origen del hombre? A Bíblia fala isso. La Biblia dice esto. O que é economia? ¿Qué es la economía? Qual que é a função do governo? ¿Cuál es la función del gobierno? O que é justiça? ¿Qué es justicia? Que direitos humanos? ¿Qué es derechos humanos? Ah, eu creio no profético. Ah, yo creo en lo profético. Já eu tremo no poder do Ah, Espírito. yo tiemblo en el poder del Espíritu. Mas eu sei o que a Bíblia fala sobre Pero essas yo questões. sé lo que la Biblia dice sobre esas cuestiones. Eu permito com que o meu cristianismo Yo permito que mi cristianismo forme a minha visão política, forme mi visión política, forme a minha visão do forme mi cosmovisão visión de la e cosmovisión não ao y contrário. no al contrario. Fica de pé onde você está, eu quero orar Pónganse por de você. pie, quiero orar por ustedes. Eu sei que nem todo mundo aqui é do Chile. Yo sé que ni todo el mundo es de Chile aquí. Se você não é do Chile, você é de um outro país. Si tú no eres de Chile, eres de otro país. Eu quero que você acene bem alto aqui a tua mão. Bem Los de alto. otro país quiero que Uau, levanten la uau. mano bien alto. Olha só, as nações estão aqui. Miren, las naciones están aquí. Eu estou sonhando por essa figura acontecer na Yo- nossa geração. Yo estoy soñando porque esa figura sucede en nuestra generación. Erga suas mãos, você representa a tua nação hoje. Levanta tus manos, vos representás tu nación hoy. Enquanto estou aqui, eu estou representando o Japão, eu estou representando o Brasil. Y cuando estoy aquí estoy representando a Japón, estoy representando a Brasil. Meu irmão Lucas representa a Mi Argentina. hermano Lucas representa a Eu não Argentina. sei de onde você veio, Yo no sé de dónde viniste, mas hoje nós vamos clamar, Pai, pero nosotros vamos a clamar, Padre,
nos usa para discipular nações. Úsanos para discipular naciones. Queremos ser canais de poder, Queremos ser canales de poder, mas também queremos ser canais dos ensinamentos pero bíblicos. también queremos ser canales de las enseñanzas Nós bíblicas. não queremos nos satisfazer com Bethesda. No queremos satisfacernos con Bethesda. Nós queremos participar do rio de Ezequiel Queremos 47. participar del río de Ezequiel 47. Aonde você está, começa a abrir tua boca, A donde começa a estás, fluir. comienza a abrir tu boca y comienza a fluir. Toma 30 segundos e começa a orar pela tua nação Toma agora. 30 segundos y comienza a orar por tu nación en ese momento.